Olá, estamos de volta. Desta vez eu escolhi um tema que eu já falei outras vezes, mas que sempre a gente precisa voltar porque parece que se perde na correria, na rotina do dia a dia. E claro, eu me apoiei no meu mestre, Dr. Daniel Becker, do Pediatria Integral, para me ajudar a trazer para vocês esse tema. É tempo livre. Tempo livre para a criança brincar, para a criança fazer o que ela decidir fazer ali, livremente, espontaneamente. Brincar está entre as práticas mais importantes para a saúde mental infantil e tem muitos benefícios. Eu diria que não é só para a saúde mental infantil, não. Nós, adultos, temos outras formas de brincar, mas também precisamos continuar brincando para preservar a nossa saúde mental. Então, quais são basicamente os benefícios do brincar livre? Sem ser brincadeira dirigida, sem ser brincadeira educativa, sem ser treino de habilidades. Brincar na natureza, brincar livremente, brincar com o próprio corpo, brincar aumenta a consciência corporal e com ela o desempenho físico da criança. E aí a gente fala num desenvolvimento motor mais saudável e mais integral, brincando, correndo, pulando, jogando amarelinha, brincando de pique-esconde, de pique altinho, de N brincadeiras, a criança domina, isso que é o desenvolvimento motor global, brincando com jogos, desenho, massinha, pintura, confecção de pulseirinhas, colares. Ela desenvolve a coordenação motora fina. E é muito mais interessante fazer isso brincando do que fazer isso como tarefa. Também ela estimula o raciocínio, porque ao jogar, ao escolher um lugar para esconder, ao aceitar as regras do jogo, ela estimula o próprio raciocínio, o próprio pensamento, a construção de estratégias, a busca de alternativas. E, óbvio, estimula a criatividade e a imaginação. Brincar em grupo, se brincar com várias crianças, brincar em grupo, ainda traz a vantagem de facilitar o convívio social, de facilitar a compreensão das regras e limites nas relações e ensina o convívio com a diversidade. Por quê? Tem crianças de vários tamanhos, mesmo que sejam da mesma idade, de vários tipos físicos, e no grupo espera-se que tenha também diversidade de etnia, diversidade de condição social, diversidade de crenças, e ali, brincando, a criança aprende a conviver com a diversidade, com as diferenças, aprende a se afirmar como única, específica e com direito a ser quem é. Isso tudo ela pode aprender enquanto brinca em grupo. As interações que acontecem durante as brincadeiras estimulam a liberação de neurotransmissores que promovem a sensação de bem-estar, diminuem o estresse, mas também apoiam a organização da rede neural da criança. O que é a rede neural? A gente já fez aqui alguns vídeos que a gente fala disso, Então, o cérebro, a célula nervosa é o neurônio. O neurônio é uma célula que tem um caminho, ele tem uma extensão, que o nome técnico é axônio, mas você não precisa decorar isso. Mas você precisa entender que eles se comunicam entre si e vão formando redes.
Quanto mais eles são estimulados, mais redes eles formam, e essas redes neurais ampliam as habilidades, facilitam o desenvolvimento da criança, tanto das relações quanto do raciocínio. Então, se você quer uma criança, você quer criar uma criança muito inteligente, dê a ela bastante oportunidade de brincar, de exercitar, de conhecer o próprio corpo e de aprender através desse corpo várias coisas que depois ela vai aprender teoricamente na escola, no ensino. Mas a gente não aprende sem o corpo. A gente precisa dele para aprender, para se desenvolver. Então, se você quer uma criança muito inteligente, de sucesso acadêmico, a primeira coisa que você precisa prover para ela é o direito de brincar. Também para os pré-adolescentes e os adolescentes, um outro tipo, mas também a brincadeira é importante. Então tem um estudioso, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas imagino que seja Dimazedier. Ele fala numa teoria que ficou chamada de teoria dos 3D. O tempo livre deve ser dedicado a desenvolvimento, descanso e diversão. Teoria dos 3Ds. Nesse tempo livre do pré-adolescente e do adolescente, ele vai priorizar os próprios interesses, o que significa investir em autoconhecimento. O que eu gosto de fazer quando eu posso escolher o que eu vou fazer? O que me chama atenção? O que me deixa bem? O que diminui o meu estresse? O que me dá prazer? Que tipo de atividade? Isso é autoconhecimento. Também ele aprende gerenciamento. Na semana passada a gente falou sobre ajudar o adolescente a gerenciar o tempo. Ele aprende sobre gerenciamento. Eu gosto de fazer isso, eu quero fazer isso, mas tem coisas que eu preciso fazer. Como eu vou dividir o meu tempo entre o que eu preciso fazer e o que eu quero fazer? Então, aprender a gerenciar o tempo para que ele tenha mais tempo livre para fazer aquilo que ele gosta, também é um exercício para o desenvolvimento. E põe em jogo uma das questões que a gente fala tanto quando fala de adolescente, a liberdade. E a liberdade sempre corresponde uma carga de responsabilidade. Então, quando ele tem liberdade de escolher a maneira que ele vai gerenciar o tempo, ele está aprendendo a assumir responsabilidade sobre as escolhas que ele fez. E isso é muito importante. Pode dar certo, pode dar errado. Se der certo, parabéns para ele. Se der errado, a responsabilidade é dele também. E ele pode ter a sua ajuda para reformular, para calcular de novo, de uma outra maneira, essa divisão, essa organização do tempo. Mas é tendo tempo livre que ele vai poder viver esse lado, né? Essa experiência de gerenciar o próprio tempo, sabendo que ele pode errar e que é nosso papel ajudá-lo a compreender e a fazer outras tentativas. Nós temos uma visão, eu achei fantástico isso que o Dr. Daniel fala, nós temos uma visão muito escolar do desenvolvimento. Nesta visão, tem sempre um adulto que ensina, como se a criança não aprendesse nada por si mesma, como se ela não aprendesse nada por ela mesma. As atividades devem ter sempre um adulto dirigindo, porque o adulto sempre sabe o que é melhor. Porque o adulto, se não for aquilo que o adulto escolher, é perda de tempo. Na verdade, essa é uma visão utilitarista da educação e do desenvolvimento, como se a gente quisesse preparar as nossas crianças para um futuro que, a rigor,
a gente não sabe como será. A gente não sabe o que a criança vai precisar saber, fazer, dominar para o futuro. Há muito tempo atrás, durante a pandemia, eu me lembro de ter feito um vídeo sobre o relatório Delors, né? Que a gente precisa aprender a ser, a fazer, a viver juntos e a aprender. Então, se a gente tem essa visão utilitarista, essa visão escolar do desenvolvimento, a gente perde muitas dessas vertentes que são essenciais para o futuro. Educar é preparar para o imprevisível. Então, educar é dar instrumentos para que ele saiba o que fazer, mesmo que ele nunca tenha feito antes. Eu me lembro que eu falei lá naquela época do relatório Delors que em 2030, 85% dos jovens estarão trabalhando em profissões que ainda não eram conhecidas em 2019. 2030 é logo ali. Então, por que brincar é importante? Por que uma criança, um pré-adolescente e até um adolescente precisa brincar? Precisa brincar para se fortalecer em todos os sentidos, fortalecer fisicamente, ser uma criança capaz de subir, descer, pular, correr, passar por dentro, passar por fora, passar por cima, passar por baixo, conhecer o próprio corpo, dominar o próprio corpo. Precisa brincar para se desenvolver, para desenvolver a capacidade de regulação emocional e social, convívio. Precisa brincar para desenvolver a capacidade de negociar, de trabalhar em equipe, de respeitar regras, criar regras alternativas. Precisa brincar para aprender a lidar com frustrações, aprender a resolver problemas, para estimular a sua capacidade de comunicação, para desenvolver, estimular a curiosidade, a iniciativa, a motivação, a autoestima, mas basicamente uma criança, um pré-adolescente e até um adolescente e até um adulto precisa brincar para ser feliz.